Gente, hoje vamos mais uma vez então falar sobre enxaqueca, o tratamento da enxaqueca sem remédio, né? Como é essa técnica do tratar enxaqueca sem medicação, como que é possível fazer esse tratamento aí em 15 dias para você começar a se entender melhor para tratar essa enxaqueca. Sejam bem-vindos, vão chegando todo mundo. Oi, Flávia. Oi, Karina. Tudo bem? Então, hoje vamos falar sobre o tratamento da enxaqueca sem medicação, né? Como é possível fazer esse tratamento que eu tenho proposto do desafio de 14 dias, né? E como que o comer emocional pode travar o seu processo de tratamento, tá? Por quê? Porque o comer emocional, às vezes a gente sabe o que não deve comer, né? Mas as nossas emoções não deixam a gente seguir aquele plano alimentar. Karina é nutricionista, né? Sabe do que eu tô falando, né? Quantas dietas ela não passa, né, Ká? Que as pessoas têm dificuldade de seguir e não é porque elas não sabem o que não devem comer, mas porque justamente ela come por vontade de comer, né? Então, vocês já ouviram falar nesse tema fome emocional? Gente, eu tô no Facebook e no Instagram aqui ao mesmo tempo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, olhar pra lá, olhar pra cá ao mesmo tempo. Opa! Tá bom? Então, é o seguinte. Vocês já ouviram falar desse termo fome emocional? Diga aqui pra mim, tá? Você sabia que nem sempre, ou melhor, a maioria das vezes, a gente não come por fome? A gente come por hábito, né? É simplesmente por vontade de comer que a gente come. Então, a maioria das nossas refeições estão relacionadas com os nossos hábitos. E hábitos são coisas que a gente aprende desde muito cedo, né? Desde pequeno. Tem a ver com a nossa cultura, a maneira como a gente foi criado. Tá? Então, esses hábitos são coisas que a gente faz de maneira automática, de tantas vezes que a gente já fez. E eles foram construídos ao longo da nossa vida, tá bom? Então, todo hábito, né, ele precisa de um gatilho para acontecer. E o gatilho, no caso do hábito relacionado com a comida, né, ele pode ser relacionado com o ambiente onde a gente tá, né, as pessoas que estão em volta da gente, e também a nossa exposição à comida, né? O quanto que a gente tá exposto à comida, tá bom? Então, mas o que isso tem a ver, né, com a enxaqueca? Tem a ver a partir do momento de que a gente sabe que alguns alimentos favorecem, né, uma maior sensibilidade do nosso cérebro a sofrer com enxaqueca, e que a gente precisa diminuir o consumo delas. Mas, muitas vezes, a maioria das pessoas tem uma certa dificuldade, essa dificuldade é emocional, tá bom? Então, quanto mais você conseguir entender as suas emoções, mais você vai ter a liberdade, mais pra frente, de comer o que você quiser, que é o que eu faço hoje, é o que eu pratico hoje, né? Eu consigo ter o controle sobre a minha enxaqueca e eu consigo abrir as exceções, comer o que eu quiser quando precisar. Boa tarde, Angélica. Então, vamos lá. Pra quem tá aqui, quem é novo, alguém aqui é novo, não me conhece, tá? Eu sou Mônica Madeira, eu sou terapeuta ocupacional e eu sou especialista no tratamento da enxaqueca com base no mudança de comportamento, né? Mudança de hábitos, né? Eu estudei na USP, eu fiz especialização na Universidade da Califórnia, eu também estudei terapia cognitivo-comportamental, por isso que eu falo tanto dessa coisa emocional da psicologia. Mas o que é mais importante aqui, que vale pra vocês, é que eu também já passei pelo que vocês passam, né? Eu sofri muitos anos da minha vida tendo enxaquecas. Então, eu uni a minha dor, né, com o meu conhecimento, né, os conhecimentos técnicos, científicos que eu aprendi para criar essa técnica, essa metodologia que eu acredito muito ser a mais eficiente para tanto controlar as crises, né, quanto prevenir que elas apareçam com
menor intensidade. A Silvia, já quase amiga de infância, a Silvia querida participou do último desafio, né? Então vamos lá, gente. Eu, por muito tempo, eu já deixei de ir, sim, a eventos sociais, já deixei de curtir uma viagem porque tava com dor. A dor me atrapalhava muito no trabalho, né? Eu tinha claramente pra mim que eu rendia menos no trabalho por conta da dor, eu fazia as coisas mais devagar e eu achava que isso podia estar me atrapalhando até a conseguir um cargo melhor, né? Um cargo mais superior, enfim. Porque eu me olhava assim, comparava em volta, eu tô rendendo menos, como é que eu vou provar que eu faço um bom trabalho, né? Então, eu entendo que existe esse tipo de dor, né? Que você às vezes evita até inclusive relação íntima, né? Por conta da dor. Não é simplesmente uma desculpa, né? Como a maioria das pessoas falam, hoje eu tô com dor de cabeça, não quero. Não, realmente é impossível a gente fazer qualquer prática de atividade física, inclusive, quando a gente tá com dor, né? Então, gente, até certa idade ali, por volta dos meus 20 anos de idade, eu tinha certeza que era normal ter enxaqueca. Eu tinha dor de cabeça todos os dias. E quando eu tinha crises fortes de enxaqueca, eram 5 dias de cama, assim, de quarto escuro, sem barulho, né? Até o dia que eu conheci uma pessoa que nunca tinha tido uma dor de cabeça e falou... Ele ficou tão espantado comigo que eu tinha dor de cabeça todo dia, quanto eu fiquei espantada dele nunca ter dor de cabeça. E aí comecei a pensar, assim, comecei a perguntar para outras pessoas, porque eu desde criança pra mim era normal ter dor de cabeça, né? E aí eu comecei a perguntar para várias pessoas, assim, você tem dor de cabeça? E descobri que uma infinidade de gente não tinha. E eu comecei a ter uma sensação muito desagradável, que foi essa sensação que me fez ir atrás de buscar um tratamento, que não fosse medicamentoso, porque as medicações têm muitos efeitos colaterais, né? Mas essa sensação desconfortável era a sensação de que a vida estava passando e que eu não estava aproveitando ela ao máximo, tá? Então daí eu comecei a buscar outras alternativas, comecei a pesquisar por conta própria, né? Como eu sou formada na área da saúde, a gente sabe pesquisar boas fontes científicas. Então tudo que eu faço aqui é baseado em ciência, tá? Não é achismo, é testado em mim mesmo e em vários clientes. Então o que eu vim mostrar para vocês hoje é que a gente eu vim fazer um convite, né, para vocês virem comigo, para participar comigo no desafio, onde 14 dias eu vou contar para vocês, vou testar com vocês, vou explicar, vamos praticar junto como que é essa técnica para você se livrar da enxaqueca sem o uso de remédio, tá bom? Então, assim, hoje, como eu falei, eu posso escolher abrir as minhas exceções, comer um doce sem ter dor de cabeça, tomar uma taça de vinho sem ter dor de cabeça, ir a festas sem ter dor de cabeça. E isso é muito importante, né? Porque é isso que traz vida aos nossos dias, né? Não é trazer dias à nossa vida. A gente toma medicação, a medicação faz o quê? Ela até quando, né? Ela alivia a dor, ela traz efeitos colaterais, né? Então, desde que eu coloquei a minha vida em equilíbrio, né? Essa técnica me permite abrir essas exceções e é o que eu quero que vocês entendam também, né? Porque quem aqui toma remédio para enxaqueca? Quem é que tá aqui que ainda toma medicação para enxaqueca? Conta pra mim, diz aqui, eu vou olhar pro lado, tá, gente, de vez em quando, pra ver aqui no Face, quem tá aqui, se tem alguma dúvida, tá bom? Então, tem funcionado tomar o remédio? Né? Por que o remédio, às vezes, Angélica toma? Por que o remédio não funciona muitas vezes? Carol também toma, né? O que acontece com o remédio? O remédio, ele vai no sintoma, né? Quando ele consegue ser eficiente para tratar o sintoma, né? Mas ele não trata a causa, né? A causa é, sim, uma condição, né, neurológica que tem fundo genético, mas ela é desengatilhada por nossos comportamentos. Então, se os nossos comportamentos vêm causando a enxaqueca na gente, a gente precisa mudar nossos comportamentos, já que o gene a gente ainda não muda, né? Isso
deve mudar aí pra frente. Mas assim, né, vamos pensar nos remédios. Topiramato, acho que é o que vocês tomam? Escreve aqui pra mim. Topiramato, acho que é o que é o mais indicado, né? E aí o topiramato, quais são os efeitos colaterais dele? Ele dá enjoo, né? Ele dá sono, ele dá tontura, né? E ele pode dar perda de memória também. E aí eu pergunto, adianta a gente não ter dor, mas ficar com sono? Você fica com sono e aí você não aproveita a vida porque você tá com sono, né? Ou você perde a memória, isso te atrapalha no trabalho, te atrapalha no dia a dia, você esquece as coisas que você tinha que fazer. É um preço caro que a gente paga, não é tão assim, né? Não é só o preço que você paga na farmácia pelo remédio, você paga pelos efeitos colaterais que você tem, né? Tramal, né? Muitas vezes usado também. Tramal dá enjoo. Tramal é tratador, mas aí dá enjoo e dá sono também. É mais um que dá sono. Naproxeno, dá dor de estômago, né? Aí algumas pessoas tomam codeína, porque tem muitas contraturas musculares, e codeína relaxante muscular também. Também dá dor de estômago, aí você tem que tomar um remédio pro estômago. E aí vai vindo a cascata, né? Um remédio para tratar do outro, do propanolol. Propanolol, a Carol disse aí. Propanolol faz o quê? Pode causar insônia, né? Enquanto topiramato pode dar sono, alguns remédios causam sono, propanolol pode tirar o sono, o que também não é saudável, porque a gente precisa dormir bem para se curar da enxaqueca, né? E o propanolol, ele também pode aumentar as chances de você ter depressão, além de perda de memória também. Então, assim, algumas medicações, né? A gente sabe que quem tem enxaqueca tem mais tendência a sofrer com ansiedade, com depressão, a ser mais sensível aos estresses do dia a dia, tá? Então, algumas medicações podem desengatar também sintomas de ansiedade e depressão. O propanolol pode causar a depressão e Sumax também, ele pode, que é outro bem conhecido, né? Sumax, ele pode causar, além de tontura e náusea também ansiedade, tá bom? Então, assim, né, gente, nada vem de graça, né? Vocês sabem disso que eu tô falando, não sabem? Desses efeitos. Aumento de peso também, né, Silvia? Quem toma corticoide também tem aquele inchaço, retenção de líquido, que é desagradável, né? Algumas medicações diminuem o peso, outras aumentam, enfim. Não é nada confortável, é sempre uma coisa muito fora do seu próprio corpo, né? Vocês sabem que não funciona, vamos combinar. Há quanto tempo vocês estão tomando, né, essas medicações? E há quanto tempo vocês vêm sofrendo? Você toma a medicação e a enxaqueca continua te acompanhando, né? E a minha ideia aqui é mostrar que isso é possível a gente sair desse ciclo, tá? De que a enxaqueca tá se perpetuando, tá bom? Então, assim, vamos pensar, a acupuntura é bom, ajuda a evitar ali, a tratar a dor, na hora da dor ela é eficiente, mas ela também não evita muito, né? Ela não tem tanto efeito colateral, mas ela não evita que você tenha novas crises, porque também não tá atuando na causa. E aí outra questão que muita gente fala, que tá aí na internet, é evitar os gatilhos alimentares. O que vocês já ouviram falar de gatilho alimentar sobre a enxaqueca, né? É o que? Não pode café, não pode o que? Chocolate, açúcar, temperos, né? Glutamato monossódico e por aí vai, né? Por que não funciona a gente também só tirar esses gatilhos, né? Porque alguns alimentos podem sim ser um gatilho, mas se a gente não cuidar da alimentação como um todo, a alimentação ela tem que servir como uma prevenção. Ela tem que te prevenir. Vinho, o álcool, né, Carol? Álcool também, tem que evitar álcool. Só que assim, se a nossa alimentação de base, no dia a dia, não for uma alimentação que vai te deixar menos sensível à dor, o seu cérebro vai continuar ativando com qualquer mínimo gatilho. Outros gatilhos, né, como sons, cheiros, barulhos, a luminosidade, tá? Então, a alimentação tem tudo a ver com isso. Você tendo uma alimentação que te deixa num estado de menor inflamação, vai deixar o seu cérebro menos sensível aos outros gatilhos, inclusive gatilhos ambientais, que não tem nada a ver com a alimentação, entendeu? Então, essa é a questão da alimentação, tá? Não é só evitar os gatilhos alimentares, tá bom?
Então, deixa eu beber uma água. Obrigada, Silvia. Já passei por todos os tratamentos, mas só melhorei mesmo após seguir as orientações da Mônica. Muito obrigada. É por isso que eu tô aqui, gente. Eu faço meu trabalho porque eu gosto de ver as pessoas melhorarem. É pra isso, eu acho que é a minha missão, né? De fato, eu não tenho interesse em ganhar o dinheiro de vocês. Eu quero que vocês melhorem, tá bom? Então, assim, nesse desafio de 14 dias que eu proponho, né? É um desafio onde 14 dias eu vou estar ali junto com você, vou passar muito conteúdo. Um dos conteúdos é sim a questão da alimentação. E nesses dias, o mais importante é que vocês vão entender o porquê você come o que você come, entendeu? Se eu falar assim, precisa tirar açúcar. Aí você fala, meu Deus, eu não consigo viver sem açúcar. Então, nesse período de 14 dias, vamos entender qual é a sua relação com açúcar. Por que você come açúcar, né? E aí que a gente vai entrar na questão das emoções, né? Dos gatilhos. Entender isso pra gente poder ser eficiente a mudança. Legal, Carol. Sei o que falo, sou médica. É verdade, a Silvia é médica, conhece todos os remédios. Às vezes, né, Silvia, ser médica é até pior, porque você tem mais acesso aos remédios, né? Você mesmo faz a sua receita e pega na farmácia. Não é incomum que médicos tomem bastante remédio, né? Então, a Silvia pode dizer aí pra vocês, né? Como o desafio em 14 dias, ele gera um autoconhecimento para você entender também a sua relação com a comida. Claro que a comida, a alimentação é a base ali para equilibrar o seu sistema nervoso, né? Para deixar ele menos sensível à dor. Mas é claro que se você não cuidar do seu corpo, das suas emoções, de como você lida com o estresse, né? De como tá a sua autoestima, não adianta só mudar a alimentação. Tudo tem que estar em equilíbrio, né? Você tem que cuidar do seu sono. Então, isso tudo em equilíbrio vai ajudar você a reduzir, sim, as suas crises, tá bom? Então, é como se a gente estivesse pegando as rédeas, sabe? Você tá em cima do cavalo, pegou as rédeas e você vai liderar aquele cavalo pro caminho que você quiser, né? Então, você vai conseguir ter a vida que você quer e que você merece. Se você quer uma promoção no trabalho, você acha que você tem capacidade para aquilo, mas você não acredita em você porque você tem dor, e aí você acha que de repente se tiver uma reunião importante você vai ter dor no dia, e aí você vai recuar, né? A dor limita muito a gente, limita não só fisicamente, limita na nossa mente, ela faz a gente achar que a gente tem menos valor de cuidar dos nossos filhos, de cuidar da nossa casa, de merecer um bom companheiro. Tudo isso, a dor afeta a gente no nosso cérebro, né? Por isso que a dor deixa o nosso cérebro mais sensível a sofrer com esses problemas psicológicos de ansiedade, depressão, né? Inclusive, né, nada mais oportuno do que falar de ansiedade nessas épocas aqui que a gente tá em confinamento, né? Estamos em quarentena, as pessoas estão ficando sim mais ansiosas por conta dessa situação, das incertezas, e isso tem aumentado a enxaqueca. Muita gente está me mandando mensagem que a enxaqueca tá piorando, né? Então, por isso eu tô abrindo essa nova turma, tá bom? Inclusive, na quinta-feira eu também vou ter uma nova live com um neurologista amigo meu convidado pra gente falar de enxaqueca e ansiedade. Também fica ligada, quinta-feira a gente volta aqui às 17 para conversar sobre isso, tá bom? Então, voltando à questão da alimentação e das emoções, né? Se para você melhorar a sua alimentação, você precisa entender da onde vêm as suas emoções e como é que você faz para controlar elas, certo? Então, me diz assim, quanto tempo que você começou a ter essa dor, né? Como é que essa dor tá influenciando aí no seu dia a dia, né? Quantas noites mal dormidas? Quantas vezes você já não deixou de dormir porque tava com dor? Ou que dormiu demais, porque só dormindo a sua dor melhora,
né? Quanto tempo de trabalho você já perdeu, tá? Então, gente, é o que eu tô falando. Esse tratamento, o objetivo final dele é trazer mais vida pra você. Porque aquele meu desconforto que eu tive de achar que, meu Deus, eu tô tanto tempo tendo dor e eu podia estar aproveitando melhor a vida, sério, né? Isso me fez agir para criar esse método aqui e criar esse desafio que eu trouxe para vocês, né? Então, tem mais alguém online aqui do desafio? Ou só a Silvia? Deixa eu ver. Ô, louco. Não, só tô vendo a Silvia aqui, gente. Se passou, me desculpem. Eu tomei... Me deu crise de pedra nos rins. A Carol teve pedra nos rins. A amitriptilina, que é ansiolítico, né? Antidepressivo. A Silvia, você perdeu 4 quilos em um mês com a dieta do meu desafio? Uau, hein? Olha só, ganhos secundários, gente. Além de tudo, você ainda vai ficar mais esbelta. Então, vamos lá, vamos pensar, né? Por que a gente come? Além da fome, a gente tem fatores externos, que estão relacionados ao ambiente onde a gente tá, a outras pessoas que estão em volta da gente, e aos fatores internos, que são as nossas emoções. Ah, com topiramato. Ai, não indica isso não, Silvio, tá? Deixa pra lá. Então, assim, os fatores externos. O que são esses fatores externos que fazem você comer mesmo sem ter fome, tá? Então, a gente tem gatilhos visuais, que é ver propaganda, né, de comida, foto de comida na TV, no celular, ou passar na frente de uma vitrine que tem uma comida, essas máquinas de comida que você bota a moedinha e cai a comida, aquilo lá pode te chamar a comer um snackzinho, mesmo sem você estar com fome, né? Lanchinho, se você trabalha em um lugar que tem lanchinho que fica disponível. A Simone tá no desafio também, tá aqui no Facebook. Oi, galera do Facebook. Legal. Então, assim, falando desses fatores externos que fazem a gente comer sem querer, né? Cheiros fazem a gente querer comer também. Então, você passar na frente da padaria e sentir aquele cheirinho do pão francês, uma praça de alimentação do shopping. Aliás, tem um negocinho lá no shopping que vende um negocinho com açúcar e canela em cima, que é de propósito, que eles ficam lá no meio do corredor ali te oferecendo, né? Isso te faz querer comer aquilo. Você sente o cheiro daquilo, tá ali, fácil. Você come sem pensar, né? E pronto, acabou. Você não conseguiu resistir, né? Horários do dia pode ser um gatilho também. Você tá acostumada a almoçar sempre no mesmo horário, a jantar sempre no mesmo horário, e aí deu meio-dia, você fala, tem que comer. Você nem parou pra perceber se você tá com fome ou não tá. Você fala, tá na hora, vamos comer, né? O seu cérebro tá condicionado a isso, tá? Então, gatilho de horário é um gatilho. Alguns rituais, né, tradições que a gente tem de festas, como o Natal. Oi, Simone. Simone tá aqui Conta aí pra galerinha como é que foi a sua experiência no desafio de 14 dias, como é que você se sentiu no fim dos 14 dias, o que você aprendeu sobre você. Dá um oizinho aí pra galera. Sorte que aquele cheiro me dá náuseas. Ai, tem umas castanhas do shopping que fica vendendo também, super doce. Aquele cheiro me dá náusea. Fábio, continua ligado aí, que eu vou contar ainda mais e vou dizer no finalzinho o que você faz para se inscrever nesse desafio, para estar junto comigo, tá bom? Então, vamos lá. Assistir filme e comer pipoca é um ritual que a gente faz que vai quase no automático. Você vai ligar um filme e já pensa na pipoca, né? Ou para os homens aí que gostam de ver futebol, né? Futebol, já liga futebol com cerveja. Então, pensou no futebol, já tem que ter a cerveja junto. E isso são esses motivos do comer sem a gente pensar, né? Comer assistindo televisão,
comer enquanto tá conversando com alguém, né? Seja presencialmente ou online, assim, também. Lendo, né? Fazendo qualquer outra coisa. Você vai, pega aquele snackzinho que é rápido, que é pior ainda, né? Porque comer alimentos fáceis também faz a gente comer sem pensar muito. E o pior, a gente come até acabar, né? Essa é outra coisa, a gente comer enquanto há comida disponível. Principalmente quando a gente tá com outras pessoas, né? E aí, vocês já estão conseguindo identificar algumas coisas que podem estar presentes aí no dia a dia de vocês, que vocês fazem? Algumas coisas que fazem vocês comerem sem estar com fome, né? Alguma dessas coisas que eu falei fez sentido? Oi, Ivete! Bem-vinda! Então, gente, comer, sabia que as pesquisas dizem que a gente comer, quando a gente tá com uma pessoa, né, e a gente come assim, sem prestar muita atenção, a gente tende a comer 35% mais. 35% mais, só pelo fato da gente estar com alguém junto. E aí, isso piora quando a gente tá em grupo. Quando a gente tá em grupo, gente, a nossa tendência a comer é 50% mais. A gente tende a comer 50% mais quando a gente tá em grupo. Então, é uma coisa importante pra gente pensar, né? Quanto que o grupo tem um poder de influência sobre a gente. Vamos ver aqui. Simone participou. Simone tá no Facebook, participou do desafio comigo. Participei do desafio dos 14 dias, aprendi muito sobre todos os gatilhos que disparam as crises, alimentação equilibrada, hábitos e crenças limitantes, gente. Os nossos hábitos todos, quando a gente quer melhorar de enxaqueca, a gente tem que falar de mudança de hábito. E mudança de hábito, pra gente mudar um hábito, a gente precisa entender que crenças a gente tem por trás, que estão fazendo a gente ter aquela atitude, tá bom? Então, é por isso que é importante esse autoconhecimento, que eu também proporciono no curso, ou não é, né, Silvia? A Silvia tá aqui. Fiz o desafio, o curso de 14 dias, achei muito bom. A Mônica se dedica totalmente ao projeto e passa informações o tempo todo. Acredito que minha enxaqueca melhorou uns 80%. Amém, Silvia! E nunca mais vai ser a mesma. Nem você, nem a sua enxaqueca vai ser a mesma depois dessa experiência, tá? É diferente de um remédio, né? Diferente de um remédio que vai embora e a gente não aprendeu nada, não sabe como é que faz pra melhorar, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Pra dificultar um pouco, né? Essa coisa dos fatores externos influenciando a nossa alimentação, né? Primeira coisa, tirar os alimentos que você sabe que causam dor em você, que são gatilhos. Tira eles da sua frente, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos isso mesmo, tá bom? Se você tira da sua vista, você afasta um pouco aquilo da sua mente. Não vai ficar, a mente somente não vai ficar te chamando para querer ir buscar comer aquilo o tempo inteiro, tá? Então, aumenta a distância entre você e esse alimento. De preferência, nem tenha em casa. Se você comprar, você fala, mas eu preciso comprar pelo menos um chocolatinho, porque é a minha válvula de escape. Então, compra um, não compra 10 chocolatinhos, tá bom? Compra só um. Não compre em massa, porque isso vai fazer você comer. Você vai comer o quanto tiver na hora que bater a necessidade, né? Então, tenta não levar alimento, não ter na sua gaveta do trabalho, na mochila, na bolsa, sabe? Que eu sei que quem tem enxaqueca sempre tem uma coisinha ali na bolsa, porque fala, tem que comer de 3 em 3 horas, então tem que ter um snack. Não é bem assim, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal do Face que tá entrando agora também, eu tô olhando pra cá e pra lá, tá? Porque eu tô no Face e no Insta. Não fiquem bravos comigo se eu não olhar pra vocês, mas deixem suas perguntas, suas questões, suas mensagens que eu vou olhar de todo mundo, certo? Então, vamos lá. Falei dos fatores externos, que são fatores que influenciam no nosso comer sem pensar, né? E os fatores internos, que é o tal do comer emocional, a nossa fome emocional, tá? Por que a gente come?
quando a gente está sentindo emoções? Ou porque a gente quer aliviar uma emoção negativa, uma emoção desconfortável, ou porque a gente quer aumentar, quando a gente quer perpetuar ainda mais uma emoção agradável. Então, quais são as emoções desagradáveis, né, mais comuns? A ansiedade, a depressão. Quem aí não tá agora, nessa época de quarentena, que tá tendo que ficar mais em casa, tá mais ansioso e percebe que tá comendo mais? Se vocês não estão fazendo isso, vocês com certeza conhecem alguém que tá, né? Eu tenho certeza disso. Então, assim, a depressão, a solidão faz a gente comer mais também. A frustração, o tédio, não ter nada pra fazer também faz a gente comer, né? Quem nunca falou, não tenho nada pra fazer, deixa eu procurar uma coisinha aqui pra eu me distrair a mente comendo, né? Então, a gente faz isso pra gente espantar essas emoções negativas. E as emoções positivas ao mesmo tempo, né? Quando a gente tá apaixonado, quando a gente tá feliz, a gente quer que isso dure mais. E às vezes a gente usa a comida pra isso também. A gente usa a comida pra comemorar, pra celebrar, não é mesmo? Então, assim, são hábitos que a gente também aprendeu culturalmente a usar a comida como uma recompensa, né? E isso vem muitas vezes lá da nossa infância, esse uso da comida como recompensa, né? Então, é como se a gente estivesse se medicando usando a comida. E essa não é a melhor estratégia pra gente lidar com as nossas emoções, né? Nesse curso de 14 dias, as meninas estão aí, elas podem confirmar pra vocês, né? A gente vai buscar outras soluções para você lidar com as suas emoções que não são a comida. Esse é o ideal, porque aí você vai realmente estar agindo ali para aquela emoção. É igual a enxaqueca, gente. Tomar remédio age no sintoma, não age na causa. Comer para aliviar uma emoção vai agir no sintoma. Você vai ali, às vezes, até melhorar a emoção. Mas a causa daquela emoção desconfortável, ela vai sempre existir e essa emoção desconfortável vai sempre voltando, tá? Então, é importante ir na causa da emoção desconfortável também e achar outras estratégias para você lidar com isso, né? Fazer outras atividades prazerosas que não só a comida, né? Então, assim, a gente pode falar de diferentes formas do comer emocional. A Karina estava aqui, não sei se ela ainda tá, a Karina é nutricionista. A gente vai falar aí na semana que vem numa live sobre compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela é sim um tipo de comer emocional. Muita gente fala, eu como compulsivamente, mas não é em si o problema da compulsão alimentar. O problema da compulsão alimentar é um problema psiquiátrico mais grave, é a parte, não tem a ver muito, não se baseia muito no que eu falo aqui para tratamento de compulsão, tá? É diferente, porque a pessoa que tem a compulsão, ela não tem o controle mesmo sobre o que ela come, e ela come grandes quantidades de comida até aquele sentimento ruim, ela sentir que aquele sentimento foi embora. Então, ela tende a comer uma quantidade muito grande de comida numa quantidade muito pequena de tempo. E ela normalmente faz isso escondido, as pessoas não sabem, tá bom? Mas o que é mais comum da gente fazer no dia a dia, que todo mundo já fez, que é um comer emocional, é o famoso dar uma beliscadinha, que é isso que eu falei, né? Todo entediado, deixa eu achar uma coisa aqui pra aliviar esse meu tédio. Então, o beliscar é sempre aquilo que você come entre as refeições, né? Que não é a refeição principal. Então, ela é sempre um momento de comer que é desnecessário e que isso a longo prazo pode trazer problemas. Pode trazer problemas, né, de diabetes, de hipertensão, de sobrepeso, né? E aí junto com o sobrepeso vem doenças cardíacas e tantas outras complicações que a gente não quer, porque sobrepeso também aumenta a enxaqueca, certo? A Aline Souza aqui no Facebook, quando eu tô nas crises eu não consigo comer nada. Também é bem comum. Porque, Aline, durante a crise, o nosso sistema gastrointestinal, ele trava. A gente realmente para de fazer a digestão, né? Então, por isso que muitas pessoas vomitam quando estão na crise, porque come, aí a digestão tá parada, porque o nosso corpo tá em estado de alerta, de luta ou fuga. Isso eu explico no meu curso também, como é que o estresse afeta todo o funcionamento do nosso corpo, mas resumidamente, o nosso corpo para de fazer a digestão na hora da dor,
justamente porque ele tá num estresse grande, ele tá achando que você precisa fugir ou lutar. E então ele para de se preocupar com a digestão, ele se preocupa em se manter vivo, tá? Então, se você come, muitas pessoas vomitam mesmo. Não tem problema, se você não consegue comer na crise, Aline, não come, tá bom? Então, gente, outra forma de comer emocional, comer à noite, assaltar a geladeira à noite. E isso tá muito relacionado com ansiedade, né? Ou com dificuldade de dormir. E a dificuldade de dormir tá ali muito relacionada com a ansiedade, né? Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é uma coisa que a gente precisa estar, sim, de olho, né? Alguém aí assalta a geladeira à noite? Diz aí pra mim. Manda aí, gente. Vocês assaltam a geladeira à noite? Ou vocês beliscam durante o dia? Conseguiram pensar aí que isso acontece na vida de vocês? Algum sentimento que dispara essas coisas? Seu filho e fala assim, gente, não pode mais comer chocolate. E aí, como é que vocês se viram? Né? Ai, vou beber uma água. Então, gente, pra gente conseguir entender da onde vem essa vontade de comer, nossa, a gente precisa identificar o que a gente faz no nosso dia a dia, quais são as nossas rotinas. Não existe receita, né? Cada pessoa que tem enxaqueca tem uma rotina diferente, então você tem que identificar na sua rotina qual dessas coisas, e algumas mais, né, que não dá tempo de falar tudo aqui, mas quais dessas coisas você faz no dia a dia, né? E que você mesma tá se sabotando. Então, no desafio, desse desafio dos 14 dias, a ideia é você se conhecer melhor para você poder lutar, né, com você mesma quando esse comer emocional aparecer, né? E saber se prevenir desses gatilhos externos, para que eles não possam te atrapalhar na hora de você seguir firme, tá? Então, o que você pode fazer para você trabalhar aí entender as suas emoções na hora que você estiver comendo? Então, antes de você comer, botou a comida ali no prato, primeiro você analisa, aquilo ali é uma refeição ou é um lanchinho, né? E aí depois você reflete, eu tô com fome? Será que é fome mesmo que eu tenho? É uma necessidade fisiológica de fome? O estômago tá doendo? Ou não, né? E aí você pensa, o que você estava fazendo exatamente antes de comer, né? Daquela vontade de comer. Você estava chateada com alguma coisa, ouviu uma música de repente que te deixou mais sensível, né? Se algum pensamento disparou aquilo, né? De repente um pensamento, normalmente um pensamento mais negativo, eu tenho um prazo para entregar, não vou conseguir, aí de repente você tá lá comendo alguma coisa, né? Ou que circunstâncias estão em volta, que lugar que você tá, né? O que você estava fazendo, você estava acompanhado de alguém, que horas do dia que é. Começa a reparar nisso tudo, né? Se você quer deixar de comer alguma coisa que você sabe que tá te atrapalhando, te causando enxaqueca, pensa nisso tudo, tá bom? Porque esse comer emocional, ele acontece mais assim, à noite, né? Fim de tarde pra noite, e quando você tá sozinha, né? Então, começa a fazer esses paralelos, traçar esses paralelos, tá? E aí, tá aí mais uma importância do porquê que a gente precisa ter um apoio de grupo, né? Quem assina minha newsletter aí, meus e-mails, tá na minha lista de e-mails, recebeu essa semana, né? Da importância da gente estar em grupo pra gente conseguir progredir, porque em grupo a gente não tem essa sensação de que tá sozinho, né? E se estar sozinho que te traz sentimentos desconfortáveis e faz você sair da dieta, é importante você estar junto. Então, esse grupo de desafio, você vai estar com outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, né? E que na hora que você pensar em desistir, você pode mandar uma mensagem lá que ninguém vai deixar você desistir não, entendeu? É muito importante. Então, como é que esse desafio funciona, tá, gente? Ele acontece num grupo fechado no Facebook, que é onde eu faço as lives ao vivo, lives de conteúdo, lives de tira dúvida. Nesses 14 dias
Então, a gente vai interagir nesse grupo fechado do Facebook e num grupo fechado também no WhatsApp, tá? Então, esse grupo do Facebook eu vou fazer 6 lives nesses 14 dias com conteúdo. Você vai ter conteúdos extras, né? Com lista de compra, toda a explicação de quais alimentos são bons, quais são ruins, tá? Você pode tirar dúvida. Eu vou estar lá online o tempo inteiro com vocês. No grupo do WhatsApp, eu vou passar mini desafios, né, diários para você fazer, para justamente te trazer mais autoconhecimento, tá? É como se eu estivesse pegando, como a Silvia falou, eu sou muito dedicada mesmo, assim, eu reconheço que eu vou lá e eu quero pegar na mão de cada um e ir ajudando passo a passo cada um de vocês a se conhecerem mais, para vocês entenderem como que a sua enxaqueca funciona, e como que você vai agir para mudar, porque o que funciona para um, de repente não é o que funciona para outro, e eu vou estar ali junto para isso, tá, gente? Então, por isso que o grupo também precisa ser pequeno, porque senão eu não consigo me dedicar dessa maneira, né? Então, esses dias, gente, nesses 14 dias do desafio, eu passo para vocês, basicamente, todo o conteúdo que eu trabalho no consultório com os meus pacientes durante 3 meses, né? Então, um paciente em 3 meses em atendimento comigo, eu passo esses conteúdos que você tem em 14 dias, de uma maneira mais intensa, afinal, né, é um desafio. Mas se você fosse fazer esse tratamento 3 meses comigo, ele ia custar em torno de 3 mil reais, tá? Seria o seu investimento, porque saúde é sempre investimento. A gente cuidar da saúde, você iria investir cerca de 3 mil reais para fazer esse tratamento comigo 3 meses. E para fazer esse desafio, vocês só vão gastar 297 reais, tá? 297 reais é o quê, né? É o quê? 3 caixinhas de topiramato, né? É 1/4 de um valor de uma aplicação de Botox, né? Eu acho que nem isso. Alguém aí já fez Botox? Quanto é que você pagou no Botox aí da última vez que você fez, né? Então, considerando que o Botox você faz e o prazo que ele funciona, se funcionar, né? São 4 meses. 4 meses vai embora. E o que eu proponho aqui, gente, é uma coisa que vocês vão levar pra vida. A vida de vocês nunca mais vai ser a mesma depois de fazer esse desafio, tá? O autoconhecimento a gente não perde, Então, gente, repetindo, são 6 lives ao vivo de conteúdos, né? São aulas extras de conteúdo lá na plataforma também, no grupo do Facebook. Grupo no WhatsApp, ali 24 horas, digamos, não, né? Porque na hora que dorme a gente descansa, mas o grupo ali, estou disponível sempre no WhatsApp, vocês podem se interagir, né, também umas com as outras pelo WhatsApp. Tudo isso por R$297 reais. É uma sessão de tratamento, tá bom? Então, assim, eu construí esse grupo, esse desafio, eu construí pensando numa coisa que eu gostaria de ter pra mim, né? Como eu vou, não sei quem chegou agora, mas eu já expliquei a minha história, né? Eu já sofri muitos anos com enxaqueca e hoje eu me vejo livre, com mais opções de escolhas, de comer o que eu quiser, de poder sair sem me preocupar de ter uma crise, poder programar uma viagem sem me preocupar de ter uma crise, trabalhar sem me preocupar que eu vou ter uma crise. Tudo isso porque eu pratiquei pra mim isso que eu proponho para vocês, né? E hoje a minha vida tá em equilíbrio e é por isso que eu consigo, ter essa liberdade, né? Então, meninas, Fábio tá perguntando, como é que faz para entrar? Fábio, você tá aqui no Insta, tem um link na bio para você fazer a sua inscrição. Se alguém aqui não conseguir acessar o link, manda mensagem para mim no particular, não tem problema. Eu mando para vocês a mensagem no particular com o link, tá bom? E se tiver alguma dúvida, também podem mandar para mim lá no link, tá bom? Então, gente, esse é um convite para vocês terem mais
autoconhecimento que não se joga fora, você vai entender mais da sua dor. Às vezes você pode até descobrir gatilhos que você nem sabia que você tinha, tá? Então, as meninas que participaram, se estiverem aí, podem falar. Algumas delas descobriram coisas que eram gatilhos. Elas entraram achando que o gatilho delas era saíram entendendo mais e perceberam como outras questões também estavam influenciando muito na enxaqueca delas, tá? Então, assim, eu confio tanto no meu trabalho, tanto que isso dá certo, assim, que eu posso garantir pra vocês, inclusive se vocês entrarem lá e falar assim, isso não é pra mim, acho que não funciona, eu te devolvo todo o seu dinheiro, porque pra mim o que interessa é você melhorar, não é você me dar o seu dinheiro, tá? Então, entrou, falou, não funciona pra mim, eu te devolvo o seu dinheiro, não tem problema nenhum, tá bom? Que tratamento vocês já fizeram que devolve dinheiro pra vocês? Né? Vocês já foram no médico, tenho certeza que você falou, não, odiei, tem nada a ver, esse homem não entendeu o que eu falei e ele te devolveu o dinheiro da consulta. Não existe isso, né, gente? Então, se vocês agora querem vir comigo, tem o link na bio para vocês se inscreverem. Se vocês conhecem alguém que também acha que ia se beneficiar, coloca ela em contato comigo também. Manda meu Instagram, meu Facebook para ela, tá bom? Pra gente poder se comunicar e eu poder ajudar ela também, certo? Então, assim, faz sentido isso tudo que eu falei? Dá um alô aí. Olá, Fábio já se inscreveu, Fábio? Já botou até o link aí. Tá nesse link. É isso aí, obrigada, Fábio. É o seguinte, fez sentido pra vocês isso tudo que eu falei? Vocês querem vir comigo nesse desafio? Diz aí quem é que quer. Manda eu aí. Tá? Opa! Então, assim, gente, qual opção vocês têm agora, né? Ou você pode falar, não tem nada a ver isso que eu tô falando aqui, ignora que não tem nada a ver emoção, alimentação, enxaqueca, não faz sentido, né? Você pode ir nas minhas redes sociais, buscar as informações e tentar fazer sozinha, vale também, né? Mas a gente sabe que tá em grupo, tá com um tutor, alguém pegando na sua mão ali, fazendo dar certo, que faz mais certo. Oba, Keila, vamos junto. Gente, escreve aqui que aí eu mando mensagem particular para vocês, mando o link. Quem quer vir comigo? Então você pode ou ignorar isso tudo que eu falei, falar que não faz sentido, tentar sozinha ou vir comigo. E se você vier comigo e não der certo, gente, você recebe o dinheiro de volta, pronto, acabou, não tem tempo ruim, entendeu? Prazo para inscrição vai ficar aberto até domingo. Até domingo vai ter a inscrição, tá bom, Carol? Pra gente já começar, tá? Vocês têm dúvida, gente? Tem dúvida? Então, assim, né? Você fala, mas agora estamos na crise, não tenho dinheiro, como é que faz? Pra mim, saúde sempre é investimento, nunca é gasto. A gente precisa da saúde pra tudo. Se a gente não tem saúde, a gente não trabalha, né? A gente não se relaciona, a gente não vive, tá? E assim, eu tenho certeza que se você não cuida da sua saúde hoje, né? Porque você não tem tempo ou não tem dinheiro, uma hora a sua saúde vai mandar você parar. Aí vem aquela dor que você precisa ir pro hospital, que você não vai poder trabalhar. Então, assim, gente, tempo e dinheiro é questão de prioridade, tá? Se vocês querem ter um resultado diferente do que vocês têm hoje, se vocês querem se vocês querem se livrar da enxaqueca, vocês já tentaram várias coisas, faça diferente, né? Se você continuar fazendo a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado, tá bom? Então, tempo e dinheiro é questão de prioridade, tá bom? Estamos falando de saúde. Eu posso tomar vitamina D. Keila, lá no desafio, vitamina D pode sim, não tem problema nenhum. No desafio a gente fala também um pouco sobre suplementação, tá? A gente só não vai falar de remédio porque não é a proposta, tá bom? A minha proposta é o tratamento da enxaqueca sem remédio, tá bom? E não é só para quem acha que o gatilho é alimentar, tá bom? A alimentação foi só o tema que eu trouxe para vocês
aqui hoje. Vocês querem saber mais de ansiedade? Acompanha a minha live de quinta, que eu vou falar da ansiedade junto com o Dr. Leandro Teles, que é neurologista, tá bom? Então, assim, vários são os fatores que influenciam a nossa enxaqueca, tá bom? E nesse curso a gente passa por todos, não é só a alimentação. Crise depois da menstruação, antes ou depois da menstruação. Também há toda uma explicação de por que, né, isso acontece por conta dos seus hormônios, mas que também está muito relacionado com o seu estado de inflamação. A sua alimentação pode estar te deixando mais sensível, Janeide, a ter crises, tá bom? Mais dúvidas, gente? Eu aguardo vocês, então, né, lá. Deixa aqui registrado para mim que vocês têm interesse. Eu mando mensagem para vocês no particular. Se vocês quiserem já ir fazendo a inscrição, é só clicar no link que tem no meu perfil, tá bom? Então, eu vou aguardar vocês. Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui. Não respondi. Alguém já deixou de fazer limpeza em casa porque a limpeza dava enxaqueca, chamou uma ajudante. Ótimo, né? Os maridos adoram, pede o marido para fazer. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, mais uma vez. Continuo aqui à disposição para todo mundo se vocês quiserem continuar falando comigo, tá bom? Então, tenham todos uma boa tarde. Tchau, tchau.